Obrigado, Leandro. Obrigado a todos. Boa tarde. No começo do ano, quando eu... Está funcionando isso aqui, né? No começo do ano, quando assistindo um seminário de coisas legais, o Leandro falou, vem falar qualquer coisa. Eu falei, qualquer coisa? Sim, qualquer coisa. Então a responsabilidade é dele. No início eu estava meio pensando em lógicas psíquicas, construções de verdades psíquicas. Falei, acho que talvez tenha tudo a ver com o pessoal da matemática. Então eu vou falar sobre essas coisas. Mas exigiria um formalismo exagerado para chegar lá. Eu vou fazer alguns comentários iniciais, uma introdução. Nem sei se eu vou conseguir falar, chegar num certo formalismo para a teoria das pulsões que eu gostaria de falar. Bom, eu sei que muita gente tem compromissos, 2 horas, 5 para as 2 eu aborto, né, onde eu estiver, e então falo até onde dá. Eu não tenho noção do tempo que eu preciso, passei a vida toda falando de coisas de matemática e era muito mais fácil medir o tempo, né, mas agora não tenho a menor ideia. Toda vez que eu tentava fazer uma simulação, eu me perdi em viagens e viagens. Até comecei a escrevi algumas coisas, né, para não viajar demais. Coloquei muitas coisas aqui para evitar muitas viagens, mas não sei o que vai acontecer. Bom, quando eu li a primeira vez esse pensamento de Fernando Pessoa, eu achei ele instigante, mas não entendi muita coisa, né? Esqueci. E mais recentemente, na verdade, o que me atraía, né, essa coisa de não é bastante não ser cego para ver, era alguma coisa, você precisa de algo a mais para ver, é o que me inspirava, não li direito o poema e fiquei com aquilo. E hoje eu vejo que, na verdade, está aqui, né? O Fernando Pessoa vai num radicalismo total. É preciso não ter filosofia nenhuma, né, para ver as árvores, senão você vai ver ideias. Eu acredito que ele estivesse respondendo com esse pensamento uma crítica uma crítica à filosofia da ciência, aos inducionistas, empiricistas, né, que tinha um pouco essa verdade de que a ciência, a verdade científica se faz, né, quando você exclui o sujeito. Ele está um pouco debochando disso. Né? Não é preciso não ter filosofia nenhuma, é um certo radicalismo que eu acho que ele devia estar respondendo a essas pessoas. Mas aqui tem, nesse poema, os elementos principais do que eu ando pensando. Primeiro tem, né, sobre a metáfora do sentido da visão, nessa coisa da percepção do mundo, né, que ver árvores, esse objeto árvores, flores, né, que ele fala, essa visão, a gente vai sair daqui, dessa metáfora já. A gente é muito dominado por esse sentido da visão, no nosso discurso, no dia a dia, e o Fernando Pessoa usa isso. Mas ele é um grande conhecedor da alma humana. Ele desce, né, de alguma forma, nessa cave, nesse porão, nesse subterrâneo, que é outro elemento importante, né, do que eu quero falar, e que é um acesso, né, o que você consegue ter disso é apenas ideias, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Então é mais ou menos isso, né, que eu quero colocar para vocês. Então tudo que eu for falar aqui não é nada do que vocês estão vendo. Compreendido? Tá bom. Então, primeiro uma confissão de fé. Teorias, filosofias, ou seja lá o que vocês quiserem, são um conjunto de verdades, né, crenças, o que vocês quiserem, que nos auxiliam a dar significado, organizar, botar uma ordem no pardieiro, né, dos dados que nos acometem. Né? Observação, né, o sentido da visão lá do Fernando Pessoa, eu prefiro usar essa forma, o que nos acomete, de alguma forma ou de outra. Seja pelo sentido da visão, ou por um pensamento do nada, um sonho, não interessa, uma emoção, alguma coisa que nos acomete.
Essas verdades, né, como elas podem ser subterrâneas, a cada um de nós, como uma nave, uma cave, é a realidade interior. Ou essas verdades podem ser compartilhadas. Né? Tem aí uma janela que a gente consegue ter ideias apenas, que nunca é o que se vê. A filosofia, a literatura, a ciência, o que vocês quiserem, são essas verdades compartilhadas. Né? Jornalismo, fofoca, o que vocês quiserem. Essa é a realidade exterior. Então a primeira heresia... Não, primeira não, eu esqueci de falar da primeira heresia, eu vou voltar. Na primeira heresia, pela primeira vez, não é só um professor aposentado, mas eu creio que né, o seminário hoje será totalmente legal, né, cheio de heresias. Espero que não ofenda muito aí a realidade matemática. O que eu entendo por realidade psíquica é exatamente essas duas realidades, interior e exterior, que não chega a ser, ou se aproxima do inconsciente, consciente, mas de uma outra forma, de outra forma. Essas coisas são muito mais interligadas do que separadas. Espero que fique claro mais para frente. Então essa coisa da realidade exterior possa talvez causar um certo incômodo. Uma outra heresia, já estou na terceira, eu acho, falando um pouco sobre a verdade psíquica, eu resgato aqui a verdade no senso comum, está no dicionário, isso aqui é uma delas, tem várias. Eu peguei uma do Aurélio, que tem 1, 2, não sei qual que era. É aquilo que está em conformidade com o real, que é exato, que é a realidade, representação fiel de alguma coisa da natureza. Então essa é o que se entende por verdade. Então uma correspondência ali, muito clara com alguma coisa da natureza, a respeito à realidade. Eu vou inverter isso e vou me aproximar mais da Bíblia. Outro versículos, sei lá, João capítulo 1, versículo 1 a 4, que também eu não entendia nada. Fui iniciado a minha vida desde a infância na igreja católica e esses versos eram sempre muito falados. Eu nunca entendi nada. E por alguma coisa, por alguma razão, ao pensar sobre o psiquismo, começou a me bater, eu fui lá, faz todo sentido. É isso que eu quero. Então vamos ler aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por Ele, pelo Verbo, e nada do que tem sido feito foi feito sem Ele, sem o Verbo. Nele, no Verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não sei se vocês entendem bem isso, mas eu só consegui entender alguma coisa disso quando eu faço essa leitura, que aí tem tudo a ver com o que eu vou falar. Do princípio era a verdade. A verdade estava no corpo, que a verdade era o corpo. Ela, a verdade, estava no princípio com o corpo. Tudo foi feito por ela, a verdade. E nada do que tem sido feito foi feito sem ela, a verdade. Nela está a vida, coloquei aqui psíquica, e a vida é a luz do sujeito. Essa é a minha leitura. Essa verdade escrita no corpo, não sei se eu vou conseguir chegar lá, na teoria das pulsões, são os instintos que vão ser os precursores de verdades psíquicas. Está escrito no corpo, não adianta espernear, está lá. Veio antes de tudo. E vamos ter que conviver com isso. Bom, ainda sobre a verdade psíquica, esse objeto árvore que fala lá Fernando Pessoa, que é algo que nos acomete pelo sentido da visão, não importa, eventualmente pode não ser representado em nossa filosofia, em nossas verdades, ou mesmo conflitar com ela, com a nossa filosofia, gerando desarmonia. Eu vou optar
por harmonia e desarmonia, ao invés de contradições, como na lógica racional, na lógica matemática. Né? Então, para a gente vai ser harmonia ou desarmonia, que perturbam nossas crenças a exigir representações. Isso que a gente chama aqui de crise, que eu vou chamar de crise. Crise é um mal-estar, uma tristeza, chilique, depressão, surto, o que vocês quiserem. Eu vou contar agora uma história, talvez para ver se ajuda a fazer sentido isso que eu estou falando. Um homem de 55 anos, engenheiro, conhece o desemprego. Ele está velho para o mercado. Única fonte de renda de uma família, classe média, acostumada a certos privilégios, 2 filhos universitários, uma esposa ocupada com o próximo evento cultural. Essa esposa não existe mais, né? Bela, recatada e do lar, uma coisa do século XIX. Mas eu faço uma boa vontade de vocês. O sujeito, o objeto, agora, não mais árvore, objeto não ser engenheiro, não pode ser representado. Não cabe em sua filosofia. Na sua incapacidade de pensar, sem a sua verdade organizadora, ser engenheiro, o sujeito busca por soluções mágicas infantis, como cartomantes, búzios, seitas religiosas, com promessas de dar significado àquilo tudo, aqueles novos dados insuportáveis. Esse novo dado, não ser engenheiro, é um dado que não casa com ele, desarmoniza tudo. Ele está em pânico, está em crise. É muito mais do que, o engenheiro é muito mais do que um diploma, um salário, um status social. Tem outras repercussões internas que nunca é. Quando a gente abre a janela, a gente pode olhar ali, mas o que significa só esse sujeito poderia dizer. A família acompanha os caminhos tortuosos daquele que até então foi a referência familiar. E somente rompe com ele, realmente rompe, abandonam ele. Depois de alguns meses, quando, numa seita religiosa, certo caveirinha, ex-traficante de drogas, passa a ser a referência do engenheiro, ditando os caminhos da salvação. Pode parecer absurdo, tem algumas pequenas mudanças, mas isso é um conto em fatos reais. Isso aconteceu. Bom, voltando ao texto. Bom, com as nossas verdades, pode ser a verdade caveirinha, não interessa. Ou pode ser nada daquilo, eu posso negar tudo, né, e ficar com as minhas verdades anteriores. Percebemos o mundo. Temos ideias, apenas ideias. É com a nossa alma que tudo avaliamos. Fernando Pessoa, novamente, num outro poema, O Mar Português. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, um ditado popular que me veio quando eu escrevia isso. A beleza das coisas está nos olhos de quem vê. Vocês já ouviram isso? Só que é muito boa e muito usada para criticar o outro que não compartilha com a nossa verdade. A gente diz coisas assim, o idiota que não vê o óbvio, diria a nossa alma pequena. O que é bonito, não tem discussão. Essa é a típica fala da exclusão do outro, né? A sua verdade é a absoluta. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no narcisismo, mas é disso que eu estou falando. Tudo bem? Uma criança pequena, ela vive no narcisismo, mas um adulto narcisista é um saco. Bom, se vocês não concordam com isso, mas é um pouco só, já espero que vocês concordem. Ou não, ou levante e vão embora, não sei. As coisas não têm beleza em si, a beleza é um atributo de quem vê. Não, diz lá o ditado popular. Porém, o sujeito pode compartilhar, aí é a chave, algumas de suas crenças sobre certas coisas do mundo. De modo que muitos sujeitos podem ter as mesmas crenças, ou muito similares, sobre certas coisas do mundo. A ponto deles, esses sujeitos, pensarem que beleza é um atributo da coisa, algo além do sujeito, não é mais dele. Aquilo é bonito. Todo mundo aqui concorda que aquilo é bonito, então a beleza é da coisa. Estamos de acordo.
Isso é o que entendemos por objetividade, um ideal da ciência, verdades além do sujeito. É disso que Fernando Pessoa zomba o tempo todo. São essas verdades compartilhadas que entendemos por realidade externa. Filosofia, matemática, o que vocês quiserem. Sobre a verdade, ainda sobre a verdade psíquica, né, o sistema de... verdades psíquicas, sistema de crenças que organiza os dados que nos acometem. De alguma forma, né, o que o Caveirinha falava para aquele cara organizava aquilo que ele não conseguia organizar. Né? Não ser não engenheiro. E elas podem ser abaladas ou refutadas. Crise. Nossas verdades são abaladas porque conflito, estou repetindo, com os dados novos em desarmonia com nossas verdades, com nossas crenças, que não encontram representação, não encontram significado. O cara não sabe que é ser não engenheiro, não é isso. Tem significado interior, a sua realidade interior. Não dá. Não tem significado ali. Então a crença, sou engenheiro, o dado novo, não sou engenheiro, essas duas coisas não são compatíveis. Não é porque ser e não ser. Não, Shakespeare coloca dentro da lógica mais racional, ser ou não ser, dentro do psiquismo, ser e não ser convive sem nenhum problema. Particularmente essa, ser engenheiro e não ser engenheiro, não conviveu. Essas duas verdades não conviveram. Outras crenças, né, típicas, que são do inexorável. Crença, sou criança, dado novo, não sou mais criança. Crise da adolescência. Sou jovem, não sou mais jovem. Crise da velhice. Essas coisas são complicadas. Principalmente quando esse dado novo tem uma representação que é meio destrutiva internamente. A negação de uma verdade compartilhada, todas essas que eu estou colocando aqui, que é da realidade exterior, podemos comunicar, falar sobre isso, escrever sobre isso, passa a ser negação de si mesmo, a sua realidade interior. E aí, o que está ali, naquela cave, naquele subterrâneo, uma crise, ela pode ser da magnitude de um trauma ou não, trauma mais da ordem de ruptura ou desorganização, se manifesta como uma desorganização psíquica, ou na incapacidade de organizar os dados novos. A pessoa não consegue mais pensar, não pensa. Né? Os caveirinhas os conduzem. Experienciada pelo sujeito como angústia, caos psíquico sentido no corpo físico. Todo mundo sabe o que é isso. Como uma espécie de colapso, algo como a iminência da morte. Como se estivesse sentindo um ataque devastador. O corpo é o palco da cena psíquica. Tá bom? A ponto de alguns pensarem que tudo é corpo. Eu vi uma vez uma reportagem, esse pessoal de neurociência. Eles devem ter coisas legais lá. Mas quando eles entram para falar sobre o psiquismo, tem coisas desastrosas, pelo menos no meu ver. Era uma coisa assim sobre o sonho. O sonho é uma descarga elétrica, né, cerebral, aleatória, que promove um pensamento sem sentido, não tem menor valor. Então tá, há uma visão, né, da neurociência. Não sei o quanto dos neurocientistas pensam como isso, mas era alguém da neurociência que escrevia sobre isso. Tá bom. Estamos em outro mundo. Angústia é a mais contundente expressão da interdependência entre os corpos, físico e psíquico. É uma maldição. E é, por si, um dado novo, que não tem representação. O sujeito angustiado sente isso. Isso não cabe. Não tem representação. Isso é doído. Eu tenho um conceito de ansiedade que se distingue, e eu olho para a ansiedade como uma angústia da expectativa, fantasias de futuro. Provavelmente não vai dar para falar, mas então eu estou esperando uma coisa boa e eu vou ter ansiedade. Não vai dar para falar, mas as coisas boas são
hipercarregadas de temores. Para uma crise, então, o sujeito busca soluções. Ele se apega às suas antigas verdades, refuta os dados novos. Isso tem em todos os lugares. Não só o sujeito, isso vale na ciência em geral. Muitas vezes uma nova invenção científica encontra resistência na comunidade científica até que essa verdade, depois de 100 anos, né, diria isso lá, Galileu, alguma coisa assim, para poder ter um reconhecimento da comunidade. Então, você pode se apegar a verdades antigas, refutar aquela nova, ou você pode refutar suas verdades e construir novas. Tanto uma quanto a outra pode ser para o mal ou para o bem. Então, a caveirinha está aqui. Refuta suas verdades e constrói novas. Então, construir novas verdades não quer dizer que você melhorou, não. A gente pode piorar. E como? Falando em verdade desarmônica, em desarmonia, ouvi recentemente esse conto, que depois eu fui na internet e descobri que Raul Seixas tem uma música, de um sábio chinês. Chuang Tzu ficou muito confuso com um sonho no qual era uma borboleta, e de pensar, ao acordar, se ele, Chuang Tzu, não seria o sonho de uma borboleta. Maluco? Qual seria a verdade de Chuang Tzu? Quando ele pensava ou quando sonhava? Para a gente, as duas. Verdades em desarmonia. A verdade de Chuang Tzu, sua autoimagem, e a verdade borboleta, que vem das suas entranhas, que ele não sabe o que é. Ambas as verdades da realidade interna se expressam em termos de verdades da realidade externa. Ele jamais sonharia com uma borboleta se nunca tivesse visto uma. Isso faz parte da realidade dele, ele tem essa representação, e por alguma forma, alguma verdade interior se expressou. Sonho de liberdade, o que vocês quiserem. Sonhou que era uma borboleta. Mas aquilo era também Chuang Tzu, que ele próprio desconhecia. Chuang Tzu e borboleta são verdades da realidade externa, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Está representado. Isso é o que a gente consegue comunicar. É da realidade psíquica, mas o que representa de fato a gente nunca sabe. Maluquice? Então vou contar para vocês uma outra história. Essa eu vi recentemente. Diz essa senhora de 60 anos, esse sonho. Tinha acabado de pegar no sono quando meu marido se deitou ao meu lado e acordei com o movimento da cama. Olhei para ele e vi que era outro homem, com os olhos esbugalhados, e me olhava de um jeito estranho, parecia um monstro. Vocês já tiveram um sonho de que, no sonho, vocês estavam dormindo e acordaram? Aí depois acordaram e lembraram que, nossa, eu acordei no sonho, né? E aí fica um sonho dentro do sonho. Ela acorda em sobressalto, quer gritar, não consegue, e se lembra que o marido está em viagem, está só, com seus fantasmas. Duvida que está só, em pânico, em prantos, percorre todos os cômodos da casa e acende todas as luzes. Olha o relógio, marcar um pouco mais de meia-noite, não consegue mais dormir. Ao relatar a experiência, dias depois, se diz toda arrepiada, como se ainda sentisse a presença daquele homem de olhos esbugalhados que se deitara ao seu lado. Nada mais presente do que o nosso passado. O tempo psíquico é outro tempo, muito estranho. Não tenho... Eu já quis pensar um pouco sobre isso, mas confesso que me dá um nó na cabeça. Já tentei marcar, porque esse tempo cronológico de minutos, segundos, dias, meses, semanas, anos, é o tempo que do giro da Terra, então temos um tempo cosmológico, né? É o giro da Terra no seu eixo, em torno do Sol. Isso não tem nada a ver com psiquismo, esse tempo cosmológico, cronológico. O tempo, eu já tentei pensar como se pulsasse com as emoções, mas também não consegui ir muito adiante. Estou perdido ainda, mas o presente, né, o passado é algo muito presente no psiquismo. Bom, voltando à senhora,
Sua razão lhe dizia que era um sonho. O homem de olhos esbugalhados não estava em lugar nenhum. Nem na cozinha, na sala, atrás da porta, mas alguma coisa, em seus subterrâneos, afirmava o contrário, mantendo acordada para que ele não voltasse. Estava confusa se ela era a mulher que pensava ou a outra que sonhava. Nós nunca tivemos pesadelo, a gente nunca ficou em confusão, né? Como diria Leandro Carnal, só o pessoal lá fora, né? A gente aqui não, que a gente sabe muito bem que sonho é sonho, né? Não tem essa maluquice, né? Não vou perder o sono por causa de um sonho. Isso não existe. Só o pessoal lá fora. Tá. Falo mais um pouco, tornando um pouco mais formal. Teoria das pulsões, Freud fala isso com 70 anos. Eu li isso num dicionário de psicanálise, é uma afirmação desiludida de Freud já aos 70 anos, olha para trás, toda a psicanálise, um monte de coisa, um monte de gente escreveu, e ele diz que a teoria das pulsões é a parte mais significativa, mas também a menos avançada da teoria psicanalítica. Nessa cumbuca que o pretensioso, né, petulante vai meter a mão. Começo pelo verbo divino, instinto. Aquilo que está, na verdade, carnal, está cravado no nosso corpo. O instinto a gente pode pensar como ele se decompusesse em 4 partes. É um vício do pensamento analítico, né, de ter que separar partes, mas ajuda a gente a pensar. Uma necessidade que nasce do corpo, que busca satisfação. Um impulso, uma força mobiliza o sujeito para uma ação, então em busca dessa satisfação. Então isso está no corpo. A gente não precisa fazer nenhum esforço. Isso é o verbo divino, né, que veio antes de tudo. A grande característica dela é que ela é rígida, né, o instinto. Pequenas variações de adaptação ao ambiente, mas fica em torno daquilo. Os exemplos mais comuns: fome, sono, curiosidade, saber, né, o instinto lúdico. Olha qualquer animal, vocês vão olhar que eles brincam. Não é só o ser humano que tem lazer, busca lazer na maturidade, brinca, etc. Isso é um instinto, está cravado no nosso corpo e tem uma função importantíssima para a saúde mental. Não vou falar aqui hoje. Não, dá uma ênfase maior, que é um dos fundadores do psiquismo, esse instinto, o medo. É um instinto esquisito. Necessidade, preservação da vida. Isso nasce com a gente. De alguma forma, nós podemos estar na merda total, né, nós vamos buscar, de alguma forma, nos salvar. Seja por uma ameaça, uma dor, é a forma que a gente percebe, né, e a gente busca a preservação da vida. Uma força impulsiva produz ação no sentido de preservação da vida, ou evitação da ameaça. Então, a evitação da ameaça seria a satisfação desse instinto, a satisfação da preservação da vida quando se vê com uma ameaça, com uma dor. Evitação da ameaça. As ações típicas são fuga. Fuga é aquilo que ameaça, eu me afasto. Então vou para a segurança. Luta, agressividade. Eu fico e expulso o que me ameaça. Então estou livre da ameaça. Ou paralisia. Bom, ali paralisia é aquela, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não tem o que fazer, né? Você finge de morto. São as típicas ações do medo. Do instinto do medo. Está gravado na nossa alma. No nosso corpo. Vai ser gravado de maneira diferente na nossa alma. Para falar da pulsão, né, que eu estou me propondo, vou falar simultaneamente aqui do psiquismo, pulsão, desejo e temor. As representações psíquicas, ou o que a gente chama de objetos psíquicos, não são cópias do que acomete o sujeito, mas composições com outras representações. Alguma coisa como composições cubistas, inauguradas aí por esse quadro, cultura de internet, não tenho cultura nenhuma.
né? Pablo Picasso fez esse quadro, criou um trauma na época, 1907. Em 1907 foi muito criticado, mas criou, né, abriu uma janela medonha. Tem um descompromisso com a realidade externa, aquilo que os olhos nos dizem, isso causa um mal-estar muito grande. Ele coloca, tudo bem, né, o cubismo é muito marcado por elementos geométricos, e, né, linhas retas, mas certamente essas figuras aqui, quem as conhecia eram mulheres de um prostíbulo que Picasso frequentava, certamente essas figuras seriam reconhecidas, a despeito de uma deformação. Essas provavelmente não estaria representando algo mais de uma realidade interior, né, como máscaras, eu não sei, o próprio medo de Picasso, não sei o que ele quis dizer com isso. Outro que eu peguei na internet, achei bonitinho, porque não tem nenhum pudor de fazer essas composições, em colocar de frente, de lado, né, uma figura, colocar ali uma espécie de uma onda do mar, né, ramalhetes, né, a orelha, mas parece uma borboleta, está fora de local, não tem o menor problema. E assim as nossas representações, né? O compromisso com a realidade externa é muito vago. Por isso nunca vai ser o que a gente vê. A pulsão vai ser a representação psíquica de um instinto. Vou olhar para isso como se fosse aquela representação mais básica. Que também eu vou supor preservar a estrutura de um instinto. Necessidade, impulso, uma força impulsiva que leva a uma ação em busca da satisfação da necessidade. A necessidade e a força impulsiva de uma pulsão são composições plásticas, maleáveis. E se combina com outras pulsões. Né? Põe uma onda no rosto da moça ali, não tem nenhum problema. Né? Essas coisas se compõem. E as ações e os modos de satisfação se diversificam. Se atende a mesma necessidade de maneira diferente. O mesmo sujeito não repete. Porque o mesmo sujeito é móvel. O mesmo sujeito é maleável. O mesmo sujeito se modifica. Todas as suas verdades interiores estão o tempo todo se alterando. Estou exagerando, mas a força impulsiva da pulsão é o que a gente chama de desejo, que busca satisfação. A força impulsiva do medo é o que chamamos de temor. Poderia chamar de medo. No começo eu chamava de medo, mas eu vi que eu precisava do verbo, né? O verbo desejar, aí eu tive que usar o verbo temer. Tudo bem. Que busca evitar a ameaça. A satisfação do desejo, do medo, é evitar a ameaça. Essa força impulsiva, o temor, é isso que nos leva. Cada elemento da pulsão é forjado pela realidade exterior. Resposta do meio, né, do ambiente. Resposta do que acomete o sujeito, né, pelo seu ambiente, diferente do instinto. O instinto é sempre repetido. A resposta é sempre móvel. Mas a sua seiva é corporal. Não adianta imaginar que a alma sobrevive sem o corpo. Não. Alma psique. Né? Talvez a alma religiosa, sim, nenhum problema. Mas o corpo psíquico, o psiquismo, vive enquanto o corpo existir. O ambiente pode ser tão opressor, de modo a trazer as respostas prontas. O sujeito é treinado a responder sempre igual, quase que por instinto. Treinado. Anulando o sujeito crítico capaz de responder ao ambiente conforme a sua realidade interior. Suas necessidades, suas experiências, sua história, seu corpo. Anula o sujeito criativo, produtor de verdade. É o papagaio da cultura. Quase não existe isso. Tudo bem. Vou falar, só para exemplificar, eu escolhi uma pulsão que é a mais fácil de falar sobre. É a pulsão da fome. Como essas coisas se compõem naquela composição cubista que eu comentava agora há pouco. O corpo físico produz uma necessidade de alimentação, que o bebê é impulsionado
a sugar. Né? O bebê não coça a orelha, não faz nada, ele suga. Isso está escrito no corpo. É um verbo divino. E o leite ofertado pelo ambiente satisfaz a sua necessidade. Ele busca, ele não sabe o que ele busca, ele suga. O leite satisfaz a sua necessidade. Nesse ato simples, o bebê representa muitos outros objetos. O calor do leite, a maciez do seio, da mamadeira, não importa. O sabor, o cheiro, a sustentação, a voz, o olhar do outro que o sustenta. Isso daqui é extremamente importante na composição do psiquismo. Tudo isso, todos esses elementos e certamente muitos outros, não tenho a menor ideia o que, formam o ato de mamar e passam a representar a pulsão da fome, complexando o instinto original, o instinto da fome. E na busca de satisfação de necessidades associadas a essa pulsão, que não é mais o instinto da fome, que não é mais somente a necessidade corporal do instinto da fome, de se alimentar, o bebê se gratifica e se frustra, inevitavelmente. Se gratifica e se frustra. Às vezes mais se frustra do que se gratifica. Não é incomum o bebê com raiva morder o peito da mãe. Todo objeto psíquico, toda representação psíquica do que acomete o sujeito é expressa em termos de pulsões. Algo como os átomos que compõem o mundo material, para usar uma metáfora de uma teoria científica bem aceita. Acho que todo mundo aqui concordaria com essa teoria. Átomos se ligam de maneiras diversas, uns aos outros, ligações físico-químicas. Depende de várias circunstâncias, temperatura, o ambiente pode ser fundamental para essa ligação. Formam novos objetos, moléculas, cristais, células, que por sua vez se ligam e formam outros objetos, etc. Um exemplo de um desses objetos, o corpo humano. Esse que a gente toca. É um objeto do corpo desse mundo físico, que é um objeto também da realidade externa, também é um objeto da realidade psíquica, o corpo humano. Nós temos uma representação disso. Isso que eu acabo de dizer é uma representação. Portanto, pertence à realidade psíquica também. É formado por vários trilhões de células, vários octilhões de átomos. Vocês sabem o que é octilhões? Eu fui lá no Google. É 1 e 27 zeros depois disso. É 10 elevado a 27. Além de abrigar simbioticamente 10 micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, para cada célula. Para cada trilhão, para esses vários trilhões, nós temos outros vários trilhões de micro-organismos vivendo aqui harmonicamente. Sem nenhum problema. As pulsões, essas verdades elementares se compõem na formação de novos objetos psíquicos, novas verdades psíquicas. E na medida que as composições se tornam mais complexas, adquirem expressões que conhecemos por emoções, sentimentos, fantasias, as quais subjazem o requintado pensamento e toda a razão. Tudo o que a gente tem, a razão, que é o nosso grande orgulho, é uma combinação dessas coisas, dessas composições cubistas que estão lá, que a gente não sabe exatamente o que é. Bom, as pulsões são composições. Eu falei que ia parar 5 para as 2. Tá bom. Eu acho que se eu continuar aqui, eu vou precisar de mais uns 10 minutos. Então eu paro por aqui e agradeço muito a atenção de vocês.